Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharma swarupine avatar varishtaya Ramakrishnaya te Namah. Como todos os dias, o sol dourado, nascendo por trás das águas sagradas do rio Ganges, toca a cúpula do templo de Sri Ramakrishna, em Belur Met. Em seu fluir banhado pelos raios do sol, esse rio sagrado tem sido testemunha da jornada de 125 anos da Ordem Ramakrishna. À medida que a Ordem atinge um marco histórico, lembramos das palavras proféticas de Swami Vivekananda, o principal discípulo de Sri Ramakrishna. O impacto espiritual que sobreveio a Belur Met durará 1500 anos. Certa vez, Sri Ramakrishna disse carinhosamente a Narendra, que estava pronto para acompanhá-lo aonde quer que ele fosse: "Eu irei e viverei onde sua vontade me levar." Em 27 de fevereiro de 1898, 12 anos após o falecimento de Sri Ramakrishna, Narendra, que mais tarde se tornou Swami Vivekananda, levou as cinzas sagradas de seu mestre, que estavam na chácara de Nilambar Mukherjee, até o local escolhido para a fundação de Belur Met. A propriedade estava localizada na margem ocidental do rio Ganges, enquanto os templos de Dakshineshwar estavam na outra margem do rio em sentido diagonal. Em 9 de dezembro de 1898, a Ramakrishna Met e a Ramakrishna Mission foram oficialmente transferidas para essa terra. Atualmente, a Ordem Ramakrishna possui 256 filiais distribuídas em 24 países, sendo 191 filiais na Índia, em 27 estados. Todas as suas atividades são monitoradas a partir de sua sede em Belur Met. Entre todas as filiais, 119 são denominadas Ramakrishna Met e 137 Ramakrishna Mission. Essas organizações irmãs dedicam-se a difundir a mensagem da Vedanta, como demonstrada pela vida e ensinamentos de Sri Ramakrishna, e aos serviços filantrópicos para o bem das massas. O monge tem como principal meta da vida alcançar a libertação, moksha, por meio da realização espiritual, ou autoconhecimento, influenciado pelos ideais de seu mestre Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda fundiu essa tradição monástica milenar com o conceito de serviço organizado para o bem da humanidade. A vida de um monge deveria ser dedicada não apenas à sua própria iluminação pessoal, mas para o bem e a felicidade de muitas pessoas. Bahujana Hitai, Bahujana Sukhai. Assim, o lema dessa ordem monástica renovada tornou-se Atmano Mokshartham Jagadhitaicha, para a própria salvação e para o bem do mundo. Foi a partir de Sri Ramakrishna que Narendra ouviu pela primeira vez que Deus, ou Brahman, não é apenas transcendental, mas manifesta em todo o universo e em todos os seres vivos. Por isso, devemos servir aos semelhantes como o próprio Deus vivo. Shiva Gyane Jiva Seva. Desde o Supremo Brahman até o inseto mais insignificante, ou o átomo infinitamente pequeno, em todos os lugares está o mesmo Deus, o todo amor. Amigo, ofereça sua mente, alma, corpo aos pés do Senhor. Essas múltiplas formas que estão diante de você são Ele mesmo. Rejeitando-as onde você procura por Deus, a melhor adoração a Deus é realizada
por aquele que ama a todos os seres sem distinção. Isso constitui a essência do ensinamento que Swami Vivekananda queria que os monges implementassem na Sagrada Ordem por meio de cada pensamento e ação, o conceito de Vedanta prática. Sri Ramakrishna sempre disse que a prática da veracidade era a maior austeridade na era atual, Kali Yuga. Swami Vivekananda também disse algo similar. Tudo pode ser sacrificado pela verdade, mas a verdade não pode ser sacrificada por nada. Em sua busca pela verdade e ideal espiritual, tanto o mestre quanto o discípulo por vezes escolheram caminhos diferentes dos outros. O incidente da infância de Sri Ramakrishna se destaca nesse contexto. Sri Ramakrishna, quando jovem, fez uma promessa a Danika Maurani, a parteira que havia ajudado sua mãe a dar-lhe à luz. Ele disse a ela que durante a importante cerimônia em que receberia o cordão sagrado de Branami, ele aceitaria as primeiras oferendas, somente das mãos dela. Naquela época, era impensável para um jovem menino, Branami, receber suas oferendas cerimoniais de uma mulher de casta inferior. Naturalmente, houve muita oposição, mas Gadar, como era chamado à época, com seus 9 anos de idade, foi capaz de convencer sua família do que a sua incapacidade de manter sua palavra dada a Dani significaria para ele, um sério desvio do ideal de um Brahmani. A sociedade ortodoxa de quase 200 anos atrás admitiu a derrota para um menino de 9 anos. As intensas práticas espirituais de Sri Ramakrishna o levaram a declarar: assim como existem diferentes fés, existem diferentes caminhos. Jatamat Tatupat. A vida e a mensagem de Sri Ramakrishna transcenderam todas as fronteiras de raças, países e religião. Sri Ramakrishna sempre disse que o objetivo final de todas as religiões era a realização em diferentes aspectos de uma única verdade. Na vida de Swami Vivekananda também há muitos incidentes que atestam a sua busca pela verdade. Diariamente, seu pai, o advogado Vishwanath Datta, recebia a visita de várias pessoas. A cada uma delas era fornecido um dos narguilés reservados que eram separados de acordo com diferentes castas e religiões. Narendra estava curioso para saber que infortúnio aconteceria com uma pessoa se ela fumasse um narguilé destinado a outra pessoa. Um dia, ele experimentou de todos os narguilés. Estava convencido de que nada desagradável aconteceria com ele por este ato de transgredir a casta. A vida de Sri Ramakrishna forneceu a ideologia para a Ramakrishna Math e a Ramakrishna Missão. Ele também desempenhou o papel mais ativo em trazer à existência e dar uma forma organizacional à Ordem Ramakrishna, a instituição mãe da MEF e da missão. O ensinamento mais importante de Swami Vivekananda era o respeito da divindade do ser humano e a unidade entre todos os seres, baseada nesse ideal. A Ordem Ramakrishna possui esse princípio como base. É por isso que, embora seja uma organização espiritual, está engajada em extenso serviço filantrópico, sem fazer diferenças entre castas, crenças ou religiões. O objetivo da ordem é ajudar as pessoas a alcançar a meta final da vida humana, que é o autoconhecimento. Para isso, todas as suas atividades são direcionadas ao desenvolvimento gradual do indivíduo, preenchendo suas necessidades físicas, mentais, intelectuais e espirituais. Like in South Africa. Em países como África do Sul, Fiji, Ilhas Maurício, Sri Lanka e Bangladesh, a Ordem Ramakrishna oferece 2 tipos de atividades. O ensino espiritual é transmitido a partir da antiga sabedoria espiritual da Índia. Ao mesmo tempo, serviços educacionais, médicos e programas para o alívio da pobreza também são enfatizados. Já em outros países, como Estados Unidos, a transmissão da espiritualidade é mais enfatizada do que outros serviços, por meio do ensino da Vedanta e da Yoga. Assim, a Ordem Ramakrishna possui atividades que estejam de acordo
com a principal demanda de cada país. Sri Ramakrishna faleceu em 1886. Durante 5 anos, depois disso, Swami Vivekananda viajou intensamente por toda a Índia, às vezes de trem e às vezes a pé, às vezes ficando sem comida por dias e às vezes recebendo hospitalidade digna de rei. Essas peregrinações lhe deram a oportunidade de conhecer seu país em todos os seus pontos fortes e fracos. Ele também percebeu que, por trás da imensa diversidade cultural e religiosa que havia na Índia, existia unidade da visão espiritual. Em 11 de setembro de 1893, Swami Vivekananda realizou sua primeira palestra no Parlamento Mundial das Religiões, em Chicago. O espírito de universalidade na palestra cativou o público por completo. Da noite para o dia ele ficou famoso. Contudo, naquela mesma noite ele não conseguia dormir. Deitado no chão em seu quarto luxuoso, ele chorou a noite toda, pensando nas massas da Índia atingidas pela pobreza. Swami Vivekananda percebeu que toda a riqueza do mundo não ajudaria nem sequer um único vilarejo de seu país se as pessoas não fossem ensinadas a se tornar autoconfiantes. Ele também percebeu que a única maneira de a nação seguir em frente era através da educação. A palavra de ordem de Vivekananda em relação à educação era: deve haver uma combinação entre a ciência ocidental e a Vedanta. Ele acreditava fortemente que todas as pessoas deveriam ter oportunidades iguais na educação. Atualmente, a Ordem Ramakrishna possui uma universidade conceituada, 540 escolas e colégios, 1.056 escolas noturnas, escolas não formais e centros de treinamento. Swami Vivekananda havia entregue a Sister Nivedita, uma de suas discípulas ocidentais, a tarefa de elevar o status das mulheres indianas em pé da igualdade com o melhor que ela tinha visto no Ocidente. A Ordem Ramakrishna leva isso adiante, admitindo meninas em muitas de suas instituições de ensino. No biênio de 2020 a 2021, o número total de meninos que receberam educação nas instituições da Ordem Ramakrishna foi de 83.331, enquanto de meninas foi de 50.220. O custo total incorrido pela Ordem para administrar essas instituições nesse período foi de aproximadamente 300 milhões de reais. Além disso, a Ordem Ramakrishna realiza regularmente oficinas, programas de treinamento técnico e seminários beneficiando milhares de pessoas, centros educacionais não formais em áreas rurais e inacessíveis, bem como em regiões tribais. It was a time when Houve um tempo em que, quando eram abordados pelos monges da Ordem Ramakrishna, os povos tribais da Índia fugiam. Esses povos não aceitavam qualquer ajuda de estranhos, seja educação ou instalações de saúde. Agora, depois de 50 anos de serviços, em vez de os monges indo para suas portas, são os povos tribais que vêm até nós por conta própria, buscando a admissão de suas crianças em nossas escolas e albergues. Isso porque eles entenderam que, sem o apoio da Ordem Ramakrishna, a sua sociedade não teria alcançado o nível atual de educação ou desenvolvimento. Particularmente, no estado de Arunachal Pradesh, as pessoas sentem que o estado nunca teria se tornado o que é hoje sem a presença da Ordem Ramakrishna. Existem cerca de 15 centros afiliados à Ordem Ramakrishna no nordeste da Índia, espalhados pelos estados de Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya e Tripura, todos eles dedicados aos povos tribais. A luz da divisão de Swami Vivekananda se espalhou hoje pelo mundo. Quando entramos pelos portões de Belur Math, nos deparamos com um prédio à direita. Trata-se da Ramakrishna Math e Ramakrishna Mission, o centro que é o coração de suas atividades mundiais. A estrutura organizacional é chefiada pelo reverendo presidente Maharaj e as funções administrativas são geridas por um órgão deliberativo e um conselho curador, representado pelo secretário-geral.
Sri Ramakrishna treinou um grupo de jovens discípulos para serem os portadores das tochas de sua mensagem e, através deles, estabeleceu base da nova ordem Ramakrishna. As sementes de Ramakrishna Math e da Ramakrishna Mission foram semeadas em Dakshineshwar. O plano gradualmente ganhou clareza nas casas Shyam-Pakor e Kausakor. Sri Ramakrishna chegou a Kozhikode em 11 de dezembro de 1885. A maioria de seus jovens discípulos veio de Kozhikode para ficar com o mestre e servi-lo. Ele derramou em seus corações o fogo da renúncia e a sede de alcançar a verdade. Um dia, ele distribuiu mantos na cor ocre, usados por monges, e rosários de contas Rudraksha. para 11 de seus futuros discípulos monásticos. Para permitir que Narendra assumira a árdua tarefa de ser líder deles, o mestre lhe deu treinamento especial. Não só isso, 3 ou 4 dias antes de sua morte, ele também misteriosamente transmitiu seus poderes para Narendra. Sri Ramakrishna mais tarde disse-lhe carinhosamente: "Hoje, dando-lhes tudo de mim, eu me tornei um fakir, mendicante sem dinheiro. Com esse poder, você deve fazer grandes coisas para o bem do mundo." Após a morte de Sri Ramakrishna, os discípulos tiveram que deixar a chácara de Kozhikode. Assim, o monastério nascente de Kozhikode, que foi alimentado por Sri Ramakrishna com muito cuidado e atenção, parecia ter sido cortado pela raiz. Um dia, o discípulo de Sri Ramakrishna, Surendranath Mitra, que não era monge, recebeu um comando divino do mestre em um sonho, para prover o aluguel de uma casa em Calcutá, para onde Narendra e seus irmãos discípulos poderiam mudar-se ao mosteiro. Um prédio em ruínas, em Baranagar, tido como uma casa mal assombrada, foi alugado para este propósito. 2 outros discípulos, Balaram Bose, Girish Chandra Ghosh. também forneceram apoio financeiro. Tartnath e Buro Gopal. Foram os primeiros entre os discípulos a se mudarem para o mosteiro. Eles foram seguidos por Narendra, Rakal, Kaliprasad, Sharat e Shashi. Mais tarde, Niranjan, Baburam, Subodh. Sarada Prasana, Yogi, Lato e Gangada também se juntaram a eles. Em janeiro de 1887, Narendra, justamente com outros 9 discípulos, fizeram votos monásticos, formais no monasteiro de Baranagar, no recém-estabelecido mosteiro. Os jovens monges viveram uma vida de austeridade severa, meditação, estudo e oração. Os monges meditavam durante o dia e às vezes até tarde da noite. Eles viviam com o que o acaso lhes trouxesse. Houve dias em que eles não tinham nada para comer. Durante meses, comiam apenas arroz e folhas fervidas da trepadeira bimba. Mas esses inconvenientes pouco importavam. Eles foram varridos por uma onda de amor e devoção em êxtase, pelo mestre e pelos ideais que ele havia pregado. Em 29 de fevereiro de 1892, poucos dias antes do aniversário de nascimento de Sri Ramakrishna, o mosteiro Baranagar foi transferido para Alambazar. Naquela época, Swami Vivekananda estava viajando por Gujarat como monge errante, mas ele sempre manteve contato com seus irmãos monges através de cartas. Em 31 de maio de 1893, ele partiu de Mumbai para os Estados Unidos para participar do Parlamento Mundial das Religiões em Chicago. Swami Vivekananda escreveu várias cartas da América para seus irmãos monges, incentivando-os a ficar ao lado dos pobres e oprimidos. Pediu-lhes que primeiro garantissem que as pessoas não sofressem de fome. Depois, deveriam receber educação que as fizessem autoconfiantes e com sentimento de união mútua, enquanto a América despertava para a espiritualidade vedântica de Swami Vivekananda, a quem eles chamavam de monge ciclônico da Índia. Ele continuou a instilar em seus irmãos monges que estavam na Índia o Evangelho da Vedanta, prática do serviço abnegado, por meio de suas cartas inspiradoras.
Nessas cartas para seus irmãos monges, ele explicou a necessidade de uma organização realizar atividades de trabalho filantrópico, de forma organizada. Ele também atribuiu deveres, não apenas aos monges, mas também aos discípulos que não eram monges, para que mantivessem o bom funcionamento da futura organização. Ele pediu a Swami Brahmananda, que na época era chamado de Rakhal, para identificar terras nos arredores de Calcutá, para se tornarem um local permanente para o mosteiro. Além de estabelecer um centro permanente em Calcutá, Swami Vivekananda queria também abrir um centro em Chennai, no sul da Índia. Ele escreveu ao seu discípulo Alasinga Perumal para procurar terras com este propósito. Depois enviou a Shashi, mais tarde Swami Ramakrishnananda, para Chennai, para explorar a possibilidade de iniciar um centro lá. He was the first to organize. Swami Ramakrishnananda foi o primeiro a organizar o jantar comunitário para as pessoas de Chennai, independentemente de casta, cor ou crença. Em dias especiais, como o aniversário de Sri Ramakrishna, ele mesmo costumava se sentar com as pessoas comuns em suas refeições. Todos, sem distinção, foram servidos com grande reverência, como uma manifestação do Senhor Narayana. Foi a primeira vez que o sul da Índia viu um espírito tão liberal, onde uma pessoa espiritual como Swami Ramakrishnananda sentou-se com os homens comuns e comeu com eles. O Swami iniciou o processo de quebra da barreira de casta no sul, reunindo todas as pessoas sob os ensinamentos liberais de Sri Ramakrishna. A visão de Swami Vivekananda era que o Ramakrishna Math deveria ser como uma máquina de exercício de pureza, onde o desenvolvimento da força de caráter seria a maior importância. Seu mantra era: tenha fé em si mesmo, todo o poder está dentro de você, seja consciente e traga-o para fora. Swami Vivekananda tinha grande fé que seus irmãos monges levassem adiante a mensagem e a obra de Sri Ramakrishna. Ele incutiu neles disciplina, visão de futuro e a necessidade de sempre trabalhar com a verdade. Seu amor por seus irmãos, discípulos e o espírito de disciplina que ele estimulou neles fizeram da Ramakrishna Mission e da Ramakrishna Math o que eles são hoje. Essas organizações gêmeas são um dos instrumentos divinos para realizar todo o trabalho espiritual e humanitário com extrema devoção e sinceridade. Após a morte de Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi foi a fonte de toda inspiração espiritual para os jovens monges. Eles aceitavam seus conselhos como se fossem as palavras de Sri Ramakrishna. Ela era a personificação da maternidade universal, apoiando-os em torno de um refúgio para todos. Ela se tornou o principal suporte de Swami Vivekananda, que nunca tomou nenhuma decisão importante sem consultá-lo. Swami Vivekananda retornou da América para Calcutá em 19 de fevereiro de 1897, em meio a uma calorosa recepção de seus compatriotas. Alguns dias depois, foi visitar a Santa Mãe e expressou sua angústia pelo atraso que estava experimentando para criar uma organização, Sangha, para espalhar a mensagem do Mestre. A Santa Mãe respondeu que Sri Ramakrishna logo lhe mostraria o caminho. Sua resposta simples pacificou sua mente e ele se sentiu encorajado. Logo depois que Swami Vivekananda retornou à Índia, ele convocou uma reunião com seus irmãos discípulos na casa do devoto Balaram Bose, em Baglasar, em 1º de maio de 1897. Lá ele explicou as metas e os objetivos da organização que tinha em mente. Disse ele, na ocasião, a meta é pregar a mensagem de Sri Ramakrishna sobre a divindade da alma humana e também mostrar, por meio do trabalho, como essa divindade pode ser realizada. Na segunda reunião de 5 de maio, a nova ordem foi nomeada Associação Ordem Ramakrishna. Swami Vivekananda tornou-se o presidente-geral e Swami Brahmananda o presidente da sede em Calcutá. 4 anos depois, a Ordem Ramakrishna tornou-se uma sociedade registrada, em 4 de maio de 1909.
Os monges da Ramakrishna Math tinham uma inclinação para o serviço abnegado, mesmo antes do início formal das organizações. Cuidar de Sri Ramakrishna durante sua doença, estar ao lado das famílias, um dos outros em momentos de necessidade, ou ser útil sempre que necessário aos outros discípulos que tinham família, semeou as sementes de serviços nos corações dos monges. Entre os discípulos de Sri Ramakrishna, Swami Akhandananda foi o que mais respondeu ao chamado de Swami Vivekananda para servir os pobres como se fossem Deus. Quando Vivekananda fundou a Ordem Ramakrishna, Swami Akhandananda estava longe de Calcutá, viajando no distrito de Murshidabad. A fome estava se espalhando nos distritos de Nadia e Murshidabad, e ele ficou chocado ao ver a miséria e total desamparo do povo. Ele se estabeleceu na vila de Mahola, a 10 quilômetros de Berhampur, que foi severamente afetada pela fome. Poucos dias depois disso, os monges se mudaram para a aldeia de Biraal e lá começaram o serviço de socorro. As pessoas do vilarejo de Dakshineshwar também foram abastecidas com arroz e outros materiais quando foram abandonadas devido às chuvas excessivas. Em 1898, exatamente um ano após a formação da Ordem Ramakrishna, Calcutá passou por uma epidemia. Swami Vivekananda, que estava se recuperando em Darjeeling, correu de volta para Calcutá e convocou uma reunião dos monges na chácara de Nilambar Mukherjee. Lá, ele disse enfaticamente a seus irmãos discípulos: "Nós nos reunimos aqui em nome de Deus. Teremos que cuidar dos pacientes afetados pela peste sem se importar com nossas próprias vidas. Se for necessário, estamos prontos para vender nossas instalações ou desistir de nossas vidas para cuidar e tratar dos afetados pela epidemia." A epidemia diminuiu naquele ano, mas reapareceu com fúria severa no ano seguinte. A gestão do trabalho de socorro foi colocada nas mãos da irmã Nivedita, como presidente e secretária, enquanto Swami Sadananda, um discípulo de Vivekananda, foi nomeado coordenador. A dedicação e o espírito de sacrifício dos trabalhadores serviram de grande inspiração para a posteridade. Em 1900, alguns jovens começaram seu trabalho de serviço em Kashi, no distrito de Uttar Pradesh, estendendo ajuda às viúvas indefesas. O próprio Swami Vivekananda foi inspecionar o trabalho que estava sendo realizado lá por esses jovens, e ele estava satisfeito e nomeou aquele centro de Casa de Serviço. Swami Kalyanananda e Swami Nishayanananda foram para as habitações de monges doentes em Haridwar, no distrito de Uttarakhand, e começaram a servi-los. Esse serviço realizado pelos monásticos da Ordem Ramakrishna não foi de todo aceito pelos monges ortodoxos do norte da Índia, mas os monges da Ordem não recuaram. Eles continuaram a servir os monges idosos e enfermos, tratando-os com amor e cuidado. A fome em Maula e nas aldeias vizinhas deixou alguns órfãos, que precisavam de acolhimento. Swami Akhandananda prontamente assumiu responsabilidade sobre 2 deles, que formaram o núcleo do futuro Ashakrama, da Ordem Ramakrishna em Sargashi, iniciado no final de 1897 como um orfanato. O Ashrama gradualmente se transformou em centro educacional, filantrópico e espiritual em etapas. Esse foi o primeiro centro afiliado à Ordem Ramakrishna. Swami Vivekananda disse em seu primeiro discurso no Parlamento de Religiões de Chicago: "Acreditamos não apenas na tolerância universal, mas aceitamos todas as religiões como verdadeiras." Essas palavras são vividas pelos monges da Ordem Ramakrishna todos os dias em suas atividades de serviço abnegado às pessoas pertencentes a todas as crenças. A Ordem Ramakrishna também recebe apoio da população, independentemente de sua religião. O mosteiro de Alambazar Math, sofreu graves danos em 12 de junho de 1897, devido a um terremoto, precisando de reparos extensos. Os planos para a criação de um novo mosteiro permanente estavam em andamento, mas estavam sendo adiados devido a restrições de fundos. Em 13 de fevereiro de 1898, o mosteiro foi transferido para a chácara de Nilambar Mukherjee, que
que estava mais perto da terra escolhida como local permanente para o mosteiro. Em 3 de fevereiro de 1898, um acordo havia sido firmado para essa terra, o que foi finalmente concretizado em 4 de março de 1898, por 39 mil rúpias, com dinheiro doado pela discípula chilena-britânica Frances Henriqueta Miller. A terra media 7 hectares e ficava ao norte das chácaras de Milan Barbabu. A supervisão de todas as obras das novas instalações foi realizada por Hari Prasanna. Mais tarde, Swami Vijnananda. Havia uma construção residencial, com 2 quartos ao norte e outra ao sul, conectadas por uma varanda de frente para o rio Ganges. Algumas árvores cercavam essa casa. Havia também uma mangueira que existia até hoje e sempre referida como a mangueira de Swami Vivekananda. As 3 árvores de Devadaru, ao lado sul da propriedade, no noroeste do templo de Sam, também são testemunhas dos 125 anos de história do mosteiro. Swami Vivekananda projetou também a reforma do edifício principal, adicionado mais alguns quartos acima. Um desses quartos ao sul foi onde Swami Vivekananda passou os últimos anos de sua vida. Antes que o mosteiro fosse definitivamente transferido para lá, era necessário ainda construir mais alguns cômodos acima, onde seria instalado o templo, além de uma cozinha, despensa e refeitório no térreo. Em 1901, a adoração especial à Mãe Divina, Sri Durga Puja, foi celebrada pela primeira vez em Belur Met. 4 ou 5 dias antes do Durga Puja, Swami Brahmananda teve uma visão espiritual da Mãe Durga, cruzando o rio, vindo de Dakshineshwar e parando perto da árvore Bilva, no complexo de Belur Met. Swami Vivekananda também teve uma visão na qual o Durga Puja estava sendo celebrado em Belur Met. A adoração à Mãe Divina foi conduzida em estrita conformidade com as Escrituras. As pessoas pobres da comunidade foram alimentadas em todos os dias do Puja, com muita fartura. Como resultado da celebração, os membros ortodoxos da comunidade hindu das proximidades ficaram muito satisfeitos com os monges de Belur Met, pois perceberam que eles seguiam a tradição hindu e eram sinanzianses autênticos, monges renunciantes. Naquele ano, a adoração às deusas Lakshmi e Kali, Lakshmi Puja e Kali Puja foram também celebrados. Essa tradição é mantida até hoje em Belur Met. Em 1899, o aniversário de nascimento de Sri Ramakrishna foi celebrado pela primeira vez em Belur Met. Alguns discípulos do mestre começaram a celebrar esse dia auspicioso em 1881, quando Sri Ramakrishna ainda residia no templo de Dakshineshwar. Em 1897, Swami Yogananda havia organizado um ritual de oferenda no fogo, Avan, e orações para a Santa Mãe Sri Sarada Devi, na ocasião de seu nascimento, Janatish. Desde 1920, depois que ela deixou seu corpo, o festival é organizado todos os anos em Belur Met e na casa de Uriboda, em Bagzabar, onde a Santa Mãe residiu em Calcutá. Nesse dia auspicioso, em 1921, o templo de Sri Sarada Devi foi inaugurado em Belur Met. Em 4 de julho de 1902, depois de concluir todas as suas atividades do dia, Swamiji sentou-se para sua meditação vespertina. Deixou seu corpo em Samadhi, êxtase espiritual. Em 20 de janeiro de 1903, o aniversário de nascimento de Swami Vivekananda foi celebrado pela primeira vez em Belur Met. Em 5 de fevereiro de 1905, a Sociedade Vivekananda, em Calcutá, reuniu uma multidão em Belur Met, na qual o orador principal foi o famoso poeta Rabindranath Tagore. Nos dias de festivais com Durga Puja, Kali Puja, nos aniversários de nascimento de Sri Ramakrishna
Santa Mãe Swami Vivekananda, programas espirituais especiais são organizados em Belur Met e em todas as filiais da Ordem Ramakrishna, com a participação de milhares de pessoas. Outro tipo de serviço espiritual oferecido pela Ordem Ramakrishna são palestras e discussões sobre temas espirituais realizados pelos monges. Retiros e encontros religiosos também são organizados nos centros com a presença dos devotos. Diversas filiais realizam programas para os jovens, através de atividades recreativas, culturais, espirituais e de serviço abnegado. Além disso, existem 18 centros de publicação de livros em diversos idiomas sobre Vedanta, sobre a mensagem de Sri Ramakrishna, Santa Mãe e Swami Vivekananda, sobre espiritualidade em geral e religiões comparadas. Isso beneficia inúmeros buscadores espirituais. Devotos em grande número também participam das festividades em todos os centros. A distribuição de alimentos consagrados, brasade de arroz cozido e outros itens é parte integrante de todas as ocasiões. Os monges ficam sempre atentos para que nenhum devoto retorne sem participar do prasad. As cozinhas são equipadas com comodidades modernas para esse fim. O prasad servido na Ordem Ramakrishna é incomparável em seu gosto. Além disso, o ambiente sagrado do local onde é servido torna tudo tão especial. Lá, os ricos e os pobres sentam-se juntos e participam. É notável a atitude de serviço abnegado e devoção, seva e bhakti, nessa atividade. Além de khichuri, arroz cozido com especiarias, é servido também payas, arroz doce, que também tem um sabor maravilhoso. Poucas horas antes de sua morte, em 4 de julho de 1902, Swami Vivekananda expressou seu desejo de que fossem iniciados os estudos védicos em Belur Met e na Ordem Ramakrishna como um todo. Para honrar esse seu intento, foi fundada em 1993 a Veda Vidyalaya, em Belur Met, para difundir o conhecimento védico a alunos no nível escolar, como no antigo sistema de Gurukula, onde os alunos vivem com o preceptor. A instituição Veda Vidyalaya é totalmente residencial e os alunos recebem educação gratuita. Os temas lá ensinados são amplos e incluem gramática sânscrita, poesia, estudo de linguagem, espiritualidade, filosofia, ciências e inglês. Swami Vivekananda estabeleceu a Ordem Ramakrishna em 1897 e faleceu em 1902, ou seja, depois de apenas 5 anos. É natural, então, que se pergunte, depois desses longos 120 anos, esta é a mesma Ordem Ramakrishna? Ideologicamente, não mudamos nada. Continuamos oferecendo nossos serviços com o mesmo espírito abnegado. Externamente, contudo, houve sim uma mudança para melhor. Ao longo desses 125 anos, houve uma expansão em nosso serviço tanto em número quanto em magnitude. Logo após estabelecer a Ordem Ramakrishna, Swami Vivekananda formatou as regras que deveriam guiar os monges, garantindo que a organização continuasse a funcionar na direção correta e cumprisse os seus desígnios e os desígnios de Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda, mantendo em mente a filosofia de Sri Ramakrishna sobre a universalidade das religiões, queria que o templo de Sri Ramakrishna, em Belur Met, incorporasse as características proeminentes dos locais de adoração de diferentes crenças religiosas. Ele concedeu a estrutura do templo Swami Vinananda, foi o arquiteto. A estrutura é uma sinfonia na arquitetura, pois mescla temas do hinduísmo, islamismo, cristianismo e budismo. Celebra a diversidade das religiões hindus e se assemelha a um templo, uma mesquita, uma igreja e um salão budista, se visto de diferentes posições. Ele transmite a verdade universal pregada por Sri Ramakrishna.
A entrada principal do templo tem uma fachada influenciada pelo estilo budista, como na estupa budista em Sankhi e na entrada das cavernas de Ajanta. A estrutura logo acima da entrada foi construída nos moldes dos templos hindus do sul da Índia, com suas torres elevadas. As janelas e varandas dentro do templo se baseiam nos estilos Rajput e Mughal, do norte da Índia. A cúpula central é derivada da arquitetura do domo da Central de Florença. O santuário é sereno e austero, desprovido de qualquer decoração ornamentada, condizente com o ideal de Sri Ramakrishna. Ele está sentado em um lótus de flor esculpido em mármore branco. O templo pode ser chamado de sinfonia em pedra. Nos lados frontal, esquerdo e direito do altar foi esculpido um cisne, concebido pelo famoso artista Nandalal Bose. A fundação inicial do templo, colocação da primeira pedra, foi realizada por Swami Shivananda, no aniversário de nascimento de Sri Ramakrishna, em 13 de março de 1926. Pela escassez de fundos, a construção começou mais de 5 anos depois, com contribuições substanciais da senhora Ellen Rubel e da senhora Anna Hussersters, conhecidas em Belur Met como Bhakti e Annapurna. O templo foi consagrado em 14 de janeiro de 1938. Swami Vijnananda. O então presidente carregou a urna que continha as cinzas do mestre, transferindo-as do antigo templo até o novo templo. Desde aquele dia, inúmeras pessoas visitam o templo todos os dias para orar para Sri Ramakrishna e buscar suas bênçãos. Elas retornam pacificadas, inspiradas e fortalecidas mentalmente. A sinfonia é vista não apenas na estrutura do templo de Sri Ramakrishna, mas também na canção que acompanha a adoração vespertina. Quando o toque de sinos e o soprar das conchas anunciam o início da hora do crepúsculo em Belur Mat, os monásticos e devotos se reúnem no Nat Mandir, na sala de oração, para cantar os hinos vespertinos em adoração a Sri Ramakrishna. As cadências do hino Khandana Bhava Bandhana Jagavandana Vanditomai. Ó, aquele que remove as amarras do mundo, nós te adoramos. Essa canção flui pelos ventos na vasta extensão do Ganges. O hino foi composto e cantado pelo próprio Swami Vivekananda em 1898, na ocasião do aniversário de Sri Ramakrishna. Esse hino é baseado na pura melodia da Raga Yaman ou da Raga Kalyani, da tradição do sul da Índia. Além disso, não é apenas uma combinação tradicional dos estilos de norte e sul da Índia, que mistura diferentes ritmos, mas também faz uso de algumas notas exóticas da música ocidental, introduzidas ali de maneira harmoniosa para dar energia e capturar a atenção do ouvinte. Portanto, pode ser considerada como uma melodia universal. A vida de Sri Ramakrishna, a principal inspiração, não apenas para a formação da ideologia da ordem Ramakrishna, também desempenhou um papel vital na criação e manutenção da organização como um todo, formada pela Ramakrishna Math e Ramakrishna Mission. I must very clearly spell out the word inclusion, which is the basic. Um dos principais lemas de Sri Ramakrishna é a inclusão. Ele afirmou que todas as religiões são verdadeiras e levam ao mesmo objetivo. Ele praticou todas as religiões em sua própria vida. Sri Ramakrishna mostrou a Swami Vivekananda que essa harmonia pode ser praticada não apenas no nível religioso ou espiritual da vida, mas deve ser estendida até mesmo para a vida cotidiana comum. O movimento Vedanta no Brasil começou no início do século XX com ondulações das palestras proféticas de Swami Vivekananda no famoso Parlamento das Religiões, e que alcançaram terras distantes. Os jornais da Argentina, Brasil e outros países da América do Sul noticiaram com entusiasmo suas palestras e viagens pela América do Norte. Na década de 1930,
um pequeno grupo de devotos de Buenos Aires, Argentina, aproximou-se de Belur Mati, sede da Ordem Ramakrishna, solicitando um Swami residente para guiá-los na prática espiritual. Designado por Swami Shivananda, o então presidente da Ordem, Swami Vijayananda, um discípulo de Swami Brahmananda, chegou a Buenos Aires em dezembro de 1932. Ele logo começou a dar aulas de religião e filosofia aos devotos interessados e nutriu seguidores dedicados. Em março de 1933, iniciou Ramakrishna Shirama Argentina. Em 1957, um grupo de devotos do Rio de Janeiro convidou Swami Vijayananda para uma visita. 2 anos depois, o grupo de São Paulo, liderado por Djalme Gomes, também convida Swami Vijayananda, que estabelece uma rotina regular de visitas anuais para estes 2 grupos. Ele iniciou os buscadores espirituais sérios e sinceros, e esses devotos têm apoiado firmemente o movimento até os dias atuais. Swami Vijayananda faleceu em setembro de 1973. Swami Paratparananda, monge assistente do Swami Vijayananda desde 1968 na Argentina, o sucedeu e continuou a visitar os centros do Brasil com regularidade. Assumiu a importante tarefa de traduzir a literatura Ramakrishna Vivekananda Vedanta para o espanhol. Homem de poucas palavras, sua contribuição para a divulgação do Vedanta é louvável. Em 1988, ele retorna à Índia. Depois dele, Swami Parechananda foi delegado por Belur Mati para a Argentina. Os grupos de devotos do Brasil continuaram a se reunir com a visita periódica do Swami Parechananda. Outros swamis e monjas visitantes do exterior também visitavam os grupos ocasionalmente. Em 1988, depois do retorno do Swami Paratparananda para a Índia, os devotos de São Paulo apelaram para a sede em Belur Mati para ter um monge residente no Brasil. Após 10 anos de espera, Belur Mati concordou, aprovou e enviou Swami Nirmalatmananda para assumir a direção espiritual de São Paulo e dos vários grupos particulares existentes no Brasil. São Paulo se torna o primeiro centro oficial da Ordem Ramakrishna no Brasil. Com seu carisma nos ensinamentos espirituais, o dinamismo dos grupos começou a mudar, resultando na ampliação do número de devotos. Em 2006, os 3 grupos Vedanta nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro foram oficialmente reconhecidos pela sede da Ordem como subcentros do Ashirama de São Paulo. Sob a sua liderança, traduziu e publicou versões de qualidade da literatura Ramakrishna Vivekananda em língua portuguesa. O Ashirama de São Paulo também conta com a dedicação auspiciosa dos Swamis Jitananda e Taponyananda, monges assistentes do Swami Nirmalatmananda. O centro de retiros em Embu Guaçu, localizado em meio à belíssima natureza, também faz parte do Ashirama de São Paulo. Retiros espirituais para devotos são realizados aqui regularmente, e o local já foi abençoado por muitos monges visitantes. Curitiba, cidade famosa pelo arrojado plano urbanístico e cuidado com o meio ambiente. O centro começou em 1980 na casa de um devoto chamado Jandir Carlos Wellner, que é discípulo de Swami Vijayananda. A sua total dedicação, junto com seus amigos e devotos, resultou na criação de um centro Vedanta em 1990 e que se tornou um subcentro oficial da Ordem em 2006. Tornou-se um centro independente da Ordem Ramakrishna em 2020 e Swami Pranyatmananda foi nomeado ministro responsável por Belur Mati.
Ele chegou ao Brasil em fevereiro de 2020 e assumiu o comando do centro de Curitiba em março. Apesar dos 2 anos de grave situação pandêmica do Covid-19, ele está conduzindo as atividades regularmente, presencial e online. Acreditamos que, pela graça de Sri Ramakrishna, o Ashirama volte aos seus dias gloriosos. Rio de Janeiro, também chamada de Cidade Maravilhosa. O centro começou como um pequeno grupo de estudos na década de 1990, com alguns devotos que eram discípulos de Swami Vijayananda, sendo o principal Luiz Antônio Souto Monteiro. Com as visitas periódicas do Swami Nirmalatmananda, o número de devotos cresceu rapidamente e um belo grupo musical floresceu, animando todos os eventos. Em 2006, tornou-se um subcentro oficial da Ordem e finalmente recebeu o status de centro independente em 2021. Nomeado por Belur Mati como ministro responsável, o Swami Atmayananda chegou ao Brasil em novembro de 2021 e assumiu o comando do centro em 1º de janeiro de 2022. A cidade de Belo Horizonte é a 3ª maior cidade do Brasil. No final de 1999, um grupo de devotos Vedanta foi reiniciado com a visita de Swami Nirmalatmananda. O centro foi inaugurado em 2000 e possui uma das melhores infraestruturas de atividades espirituais e de serviço social no Brasil. Ainda permanece como um subcentro oficial da Ordem e se prepara para ser um centro independente. A cidade de Belo Horizonte é especial por causa de um evento extraordinário ocorrido décadas atrás. Um leigo e jornalista de profissão, Arlindo Corrêa da Silva, teve repetidas visões de Swami Brahmananda na década de 1950. O Swami o instruiu a fazer algo pelas crianças carentes da rua. Inspirado por isso, ele começou a atividade e logo se transformou em uma instituição filantrópica na área de educação profissionalizante e saúde. Iniciado com o nome de Missão Ramakrishna, foi registrado como uma organização de serviço social em 1959, hoje conhecido como Instituto Ramakrishna. Tornou-se um grande agente de mudanças na sociedade daquela área e inspira os visitantes. O Centro Ramakrishna Vedanta em Brasília, capital do país, é outro grupo em rápido desenvolvimento. Foi iniciado em 2011 por um grupo de devotos liderados por Lívia Borges e tem um potencial enorme. Swami Nirmalatmananda visita este lugar regularmente e palestras de swamis visitantes também são realizadas ali. O grupo adquiriu uma casa própria em 2018 e está esperando para ser filiada à Ordem Ramakrishna como um subcentro oficial. O Swami Nirmalatmananda continua nutrindo outros grupos independentes no Brasil, como Salvador e Fortaleza. Todos esses centros oficiais fazem algum trabalho de bem-estar social dentro de sua capacidade limitada, como distribuição de alimentos para pobres e necessitados, materiais de estudo necessários para as crianças e ajuda durante calamidades naturais. Os centros têm instalações de biblioteca para os devotos, balcão de vendas para livros sobre a literatura Ramakrishna Vivekananda Vedanta, aulas de yoga, atividades regulares de seminários, workshops, palestras e comemorações dos aniversários de Sri Ramakrishna, Santa Mãe Sri Sarada Devi, Swami Vivekananda, Durga Puja, Natal e Dia de Kalpataru. A origem e o crescimento da ordem é um caso de origem divina. Sri Ramakrishna desempenhou o papel mais crucial e importante. A Santa Mãe, Swami Vivekananda e seus irmãos discípulos, devotos e monásticos também desempenharam suas respectivas partes. Nos últimos 125 anos, a luz da filosofia e da visão espiritual de Sri Ramakrishna
está sendo propagada pelas mãos invisíveis do próprio Swami Vivekananda, trabalhando por intermédio dos monges da ordem Ramakrishna. E o Ganges, que segue fluindo, continua a ser a testemunha silenciosa.